Um pouco então do histórico do XML. O XML, então, que surgiu na década de 90 como um trabalho, um projeto, uma proposta do World Wide Web Consortium, o W3C, que queria desenvolver, né, uma linguagem de marcação que fosse tão flexível quanto SGML que é muito flexível, com a simplicidade do HTML, que é uma linguagem que é derivada do SGML. A ideia então era criar uma linguagem que pudesse ser lida pelos diversos softwares e se integrasse com as demais linguagens, né? Então, e de fato esse daqui foi um projeto, o XML foi um projeto que deu certo, né? Porque ele é amplamente utilizado como forma de comunicação entre os diversos, ou troca de informação entre os diversos sistemas escritos em linguagens diferentes, né? Os princípios, então, que nortearam o desenvolvimento desse projeto era que houvesse essa preocupação com a separação entre o conteúdo e a formatação, uma simplicidade para a leitura tanto de pessoas quanto de computadores, possibilidade de criação de tags ilimitadas, e aí por isso que a gente tem o nome XML como sendo linguagem de marcação extensiva, né? Porque a gente pode estender ela de acordo com as nossas necessidades indefinidamente. A criação de arquivos para validação da estrutura do XML, os chamados DTDs, né? Ou os esquemas. Um princípio que norteou também foi que ele pudesse interligar bancos de dados distintos ou aplicações distintas por meio da troca de informações, e houvesse uma concentração na estrutura da informação e não na aparência, né? Ou seja, o XML vai se preocupar com a organização da informação e não com a sua apresentação. Então, o objetivo, considerando esses princípios, né, que nortearam a elaboração do XML, o XML então foi criado para estruturar, armazenar e transportar os dados. O HTML é mais conhecido que o XML, né? Na verdade, hoje em dia a gente não pode nem afirmar. Para os mais leigos, né, a gente pode dizer, ou para os usuários de internet, o HTML é mais conhecido. Mas qualquer pessoa que está na área de programação conhece os dois muito bem. O HTML é mais conhecido que o XML, e ambos são linguagens de marcação irmãs, né? Ambos derivaram do SGML. O SGML, então, que significa linguagem padronizada de marcação genérica, uma linguagem muito flexível, né? E que permite a descrição de diversos tipos de dados. Por serem derivados da mesma linguagem de marcação, tanto o XML quanto o HTML têm sintaxe similar. Okay? No entanto, o HTML ele é mais flexível, né? Agora, com certeza, se você conhece o HTML, o entendimento de XML fica muito facilitado. Sendo que a grande diferença entre os dois é que o HTML descreve estrutura e ações, né? Na verdade, o HTML descreve apresentação e ações em uma página, enquanto o XML descreve o que aquele bloco está armazenando, né? Descreve o conteúdo do documento. O HTML preocupa-se com a apresentação, o XML preocupa-se com conteúdo. Então aqui a gente tem algum pequeno exemplo, né, de um arquivo XML. Assim como no HTML, o XML também faz uso de tags e atributos. As tags são as palavras encapsuladas pelos sinais maior e menor. Tags, ou a gente vai chamar também de elementos, né? E os atributos
são características que estão associadas às tags, tá ok? Muitas vezes, os atributos podem ser convertidos em elementos, né? Então, por exemplo, observe que a gente tem um ID, né? Esse ID está como um atributo do elemento pessoa. No entanto, ele poderia ser também um outro elemento aqui dentro de pessoa, tá certo? Então, aqui eu tenho a estrutura básica de um documento XML, onde eu tenho a declaração, tenho o elemento raiz, que é a pessoa, tenho, neste caso aqui, essa pessoa tem nome, e-mail, telefone, e o telefone dela vai ter o código do país, que nesse caso não está preenchido, o DDD e o número. Então, ok? E aí fecha o telefone. Então, observe aqui que eu abri uma pessoa, um elemento pessoa e fechei. Aqui abri um nome e fechei, abri um e-mail, fechei, e abri um telefone e coloquei mais alguns filhos. Então, essa estrutura aqui é muito importante. Sempre que a gente abre um elemento, a gente tem que fechar ele para que o XML seja bem formatado, né? Ou seja, um XML válido, bem feito, né? Dentro, então, dos elementos, ou a gente tem mais elementos, ou a gente tem um conteúdo, né? Que nesse caso aqui é o nome, o e-mail, o número de telefone e assim por diante. Então, voltando para aquela discussão, o XML mostra o que significa, o HTML mostra como apresentar. Então, observe que aqui nós temos as mesmas informações, no entanto, olhando aqui para a declaração do XML, a gente consegue muito mais facilmente saber o que significa cada coisa. Porque está explícito, né, que isso aqui é uma pessoa, cujo nome é t2t.com, cujo e-mail é este, cujo telefone é do tipo comercial, e é esse telefone aqui. Já no HTML a gente não tem essa descrição tão explícita, mas a gente vai ter uma visualização dos dados mais agradável, né? Obviamente que quando esse HTML estiver sendo interpretado ou processado por um software adequado, como por exemplo um navegador. Então, objetivos diferentes para linguagens diferentes. O objetivo do XML, armazenamento, transporte de dados, troca de informações entre sistemas. O objetivo do HTML é apresentação dos dados. Tá ok? Era isso por enquanto, na sequência a gente continua.